Saudações! Estamos dando continuidade ao estudo do título 2, que fala dos princípios e fins da educação. Mais especificamente, estamos no artigo 3º, inciso 11, que vai falar da vinculação. De que tipo de vinculação estamos falando? Estamos falando da vinculação entre a educação escolar, isso mesmo, o trabalho, preste atenção que é o trabalho e não o emprego, é o trabalho e as práticas sociais, práticas da sociedade, práticas principalmente de natureza cultural. Falar de vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, é procurar fazer uma análise profunda de que tipo de educação escolar temos hoje. Quando a gente fala da educação escolar de hoje, estamos realmente, nesse momento, o ano de 2020, passando por um momento de transição, mas ainda temos uma educação escolar que é do passado. Sim, é do passado. Com práticas sociais que vivemos hoje, que são do presente e do futuro, e com um trabalho que é do futuro. Mas a educação escolar continua presa aos moldes do modelo prussiano, do modelo criado por ocasião da Revolução Industrial. Temos uma educação do passado, tentando se vincular a um trabalho do futuro e a práticas sociais do futuro. Isso cria um descompasso, um desalinhamento. Para você que entende um pouco, por exemplo, de carro, sabe quando o motor está batendo fora do tempo. Isso cria esse descompasso. Então nós temos uma educação do passado, um professor do passado que agora, por ocasião do ano de 2020, começa a botar o pé no presente. Os professores, em geral, são do passado, começando em 2020, por ocasião de todo esse processo de interação das novas tecnologias de comunicação e educação à distância, começaram a colocar o pé no presente, porque eles não botaram o pé no futuro com essa prática, mas eles botaram o pé no presente. Então a gente tem uma escola do passado, com um professor do passado chegando agora no presente, com um ensino que ainda é do passado e que está chegando agora no presente, e alunos que são sim do presente e do futuro. E não há como negarmos isso, porque nós vivemos no ano de 2020 toda a experiência do homeschooling e da inserção nas novas tecnologias educacionais que nos mostrou a todos nós esse descompasso. Para isso precisamos de uma reforma. Uma reformação não só do espaço, uma reforma do espaço também, mas não só do espaço, porque muitas vezes você muda o espaço, mas você não muda a prática. Você repete a mesma prática apenas em espaços diferentes. Essa é uma sala de aula da década de 40 do século passado. 40, 50 do século passado. Essa já é uma sala de aula do presente. Essa é uma sala de aula do presente. Passaram-se mais ou menos 80 anos e o espaço pouco mudou. Agora, não adianta eu modernizar o espaço. Eu pego e coloco o espaço diferenciado. Boto ar-condicionado, boto computadores para todos os alunos, acesso a tecnologias de conexão rápida à internet, um 4G, um 5G, um Wi-Fi. Mas olha a disposição dessa sala de aula. E olha a disposição dessa sala de aula. Perceba que em ambos os casos, em ambas as salas, o professor ainda é o centro do processo. Por mais que a gente diga que não, em muitas escolas a prática ainda é magistrocêntrica. Isso é, gira em torno do professor. Avançamos na tecnologia, mudamos o espaço, que maravilha! Mas as práticas não mudaram. As práticas não mudaram. Então, para que a educação escolar possa estar alinhada ao mundo do trabalho e às práticas sociais, é preciso não só evoluir no espaço. Hoje, por ocasião da passagem pelo ano de 2020, o espaço, inclusive, se tornou virtual. O aluno assiste sua aula, o educando, perdão, assiste sua aula em casa.
Mas muitas vezes ele assiste a aula em casa com o professor dando aula através da tela, utilizando de recursos tecnológicos de educação à distância, mas o formato da aula ainda é o mesmo. É o professor explicando a matéria, o professor explicando a matéria. Gente, se o espaço é padronizado, e ainda que a distância, no modelo que adotamos de homeschooling em 2020, se o espaço está padronizado, a prática é padronizada. Isso é, o aluno está assistindo sua aula lá da sua casa e o professor está virtual à distância, mas não mudou nada em relação a esse modelo, porque o professor continua sendo o centro, e não mudou nada com relação a esse modelo, e pasme, não mudou nada em relação a esse modelo. Porque nós mudamos em todos esses casos, evoluímos na forma e encontramos formas novas e tecnológicas e avançadas de fazer a mesma coisa que fazíamos no passado. Ou vai me dizer que você nunca percebeu? Nunca percebeu que o WhatsApp, por exemplo, nada mais é do que o antigo bilhetinho, que a gente mandava o bilhetinho escrito na sala de aula, escrevia para alguém, dobrava e mandava para alguém, ele chegava naquele alguém, aquele alguém abria, escrevia um outro bilhetinho de volta e mandava dobradinho. O WhatsApp nada mais é do que um bilhetinho de papel. Nós só mudamos a forma do modelo de papel para o modelo digital e podemos entregar ele mais rápido e mais longe hoje em dia. É o mesmo que aconteceu nos modelos anteriores. Mudamos a forma da sala de aula, mudamos a forma, mas não mudamos o conteúdo, não mudamos a ideia. Então, uma educação escolar vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais implica mais do que mudança de forma, implica mudança de conteúdo, implica mudança de proposta pedagógica, implica mudança de objetivos educacionais, de práticas pedagógicas e muito mais, para que de fato possamos estar alinhados. Mas começamos o ano de 2020 nesse aspecto muito bem, onde podemos nos inserir em novas tecnologias que vão nos dar a oportunidade, sim, de a partir de agora, trabalhar os nossos modelos de aula diferenciados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.